Ok, no último vídeo a gente viu introduzir a regra de Bernoulli-L'Hopital e a gente viu que era um método que permitia calcular às vezes, limites de quocientes. Então, da forma f sobre g, onde os dois quocientes têm uma coisa em comum, é que ou é um limite da forma 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Ok? E a ideia é que esse limite aqui, sob algumas condições que tem que verificar, esse limite pode ser calculado via um outro limite, que a priori não tem muito a ver, que é o limite do quociente das derivadas. Okay? Então, esse ponto A pode ser fixo, um ponto da reta, okay? Ou A pode ser mais infinito ou menos infinito. Tem que olhar lá os enunciados precisos. Okay? Então, eu dei vários exemplos e o que eu queria fazer é tratar mais um. Eu já mencionei que o exercício da apostila é o exercício 5.67, quer dizer, 66, 67 e 68. Esses três exercícios contêm vários casos onde a regra de Bernoulli-L'Hopital se aplica e casos onde ela não se aplica também. Então, por exemplo, vamos tratar mais um caso que eu pensei, um limite que a gente seria totalmente incapaz de calcular sem a regra de Bernoulli-L'Hopital, seria esse. Na verdade, a gente seria capaz de calcular se a gente tivesse mais ferramentas de análise. Por exemplo, a expansão de Taylor ou esse tipo de coisa que a gente não tem. No cálculo 1, limite desse, sem a regra de Bernoulli-L'Hopital, fica difícil. Então, eu podia juntar talvez tudo o que eu sei sobre o log e o seno, mas vamos ver como é que eu faço. Então, primeiro eu vou chamar o numerador de f, o denominador de g, observar que esse limite ele é pelo menos bem definido, no sentido em que eu posso calcular o limite em cima e embaixo. Então, o que acontece quando o x tende a π sobre 2 pela direita? O seno tende a 1, né? Então, se eu posso fazer, por exemplo, uma mudança de variável, se eu chamar o seno x de z, por exemplo, então se x tende a π sobre 2 pela direita, o z vai tender a 1 pela esquerda. Ok? A gente sabe que o log de 1 é 0. Por outro lado, obviamente, quando o x tende a π sobre 2, aqui nem precisa ser pela direita, né? Mas x menos π sobre 2 tende a 0. Então, esse limite aqui é da forma 0 sobre 0. E para poder aplicar a regra de Bernoulli-L'Hopital, é preciso verificar que as funções f e g são deriváveis, que é o caso porque perto de π sobre 2 o seno x é derivável, o log de seno de x vai ser derivável também, sendo uma composta, e o denominador obviamente é derivável porque é x menos π sobre 2.
E eu posso também verificar que na vizinhança de π sobre 2, à direita de π sobre 2, g é estritamente diferente de zero. Então, eu posso tentar calcular o seguinte limite. Vou calcular a derivada de f, a derivada de g, e calcular o limite do seu quociente. Então, vamos lá. π sobre 2 de f linha sobre g, linha, vai ser igual. Então, para calcular a derivada de f, eu vou aplicar a regra da cadeia. A derivada do log é 1 sobre o seno. A derivada de log é 1 sobre x, então a derivada de log seno é 1 sobre seno x, vezes a derivada do seno, que é cosseno x. Embaixo, a derivada de g, que está aqui, é 1. Estou derivando com respeito a x. E quanto que dá o limite de cosseno de x sobre seno de x? Quando x tende a π sobre 2, dá zero, né? Dá 0 sobre 1, que é 0. Ok. Logo, pela regra de Bernoulli-L'Hopital, eu vou voltar aqui, só para economizar uma coluna. Logo, pela regra de Bernoulli-L'Hopital, esse limite de f sobre g é igual ao limite de f' sobre g', que é igual a 0. Logo, o limite inicial é 0 também. Ok. Então, é uma regra que é muito útil em alguns casos e que permite, se a gente souber derivar direito, chegar a uma resposta com uma certa facilidade. Então, eu quero voltar a uma coisa que eu já falei, que vai me permitir fazer uma pequena parêntese sobre o comportamento das funções. Que eu vou chamar de fundamentais. Que são, para mim, polinômio exponencial e logaritmo. No infinito. Então, na verdade, vou escrever assim: quando x tende a mais infinito. Isso é uma coisa que é bastante importante de entender. Em cálculo, em particular, depois em cálculo 2, quando for estudar séries exponenciais, séries e sequências, é muito útil ter algumas dessas coisas em mente. Então, eu vi, por exemplo, eu calculei o seguinte limite usando a regra de Bernoulli-L'Hopital. Isso foi no último vídeo. Limite quando x tende ao infinito de log x sobre x. Então, a gente trabalhou para ver que isso aqui era igual a 0. Então, o que isso significa, se eu pensar no significado desse limite? Significa que quando x é grande, eu tenho um quociente de log x por x, os dois tendem a mais infinito, tá? Vamos lembrar aqui. Vou escrever assim, talvez, seja um pouco mais informal. O ln de x tende a mais infinito, o x tende a mais infinito também. Então, aqui é um quociente de dois números grandes,
Mas apesar disso, a regra de Bernoulli-L'Hopital mostra que esse quociente de números grandes é perto de zero, o que significa que o número grande do denominador, desculpa, o x, é muito maior do que o número do numerador. Então, a gente escreve dessa maneira, eu já escrevi isso a última vez, eu vou escrever assim, a gente pode resumir essa informação, a informação contida nesse limite da seguinte maneira, é que quando x tende a mais infinito, tá, o log x acaba sendo muito menor que x. O que eu vou escrever da seguinte maneira, o log x é muito menor do que x. Ok? Esse símbolo aqui, que não é muito padrão, só em textos um pouco mais avançados, talvez, esse símbolo é só para dizer que realmente log x não é só menor do que x, é muito menor. Muito menor, que nesse sentido, se eu dividir os dois, igual eu fiz aqui, o limite é zero. Ok? Então isso é importante se lembrar. Eu suponho que agora eu faço, se o log x é muito menor do que x, log x sendo grande, né, apesar desse resultado, o que eu podia tentar fazer é pegar uma potência desse logaritmo e ver se agora, com esse expoente 2 aqui, se esse log x consegue competir com o x e obter um limite que é diferente de zero. Então vamos tentar fazer isso. Tentar calcular o limite desse quociente, onde agora o numerador é muito maior do que antes, porque antes era somente log, agora é log ao quadrado. Então, vamos ver, eu vou fazer igual eu fazia antes. De novo, eu tenho um quociente de duas funções, que são deriváveis para x grande, que ambas tendem a mais infinito e que são ambas deriváveis para qualquer x positivo. Então, eu posso tentar derivar. Vamos calcular a derivada de f. Quem é a derivada de f? Vou precisar fazer uma pequena regra da cadeia. E quem é a derivada de g? É 1. Então, o limite, quando x tende ao infinito, de f' de x sobre g' de x, é igual ao limite quando x tende ao infinito de 2 vezes o log x vezes 1 sobre x sobre 1. Que eu posso reescrever assim. O 2 é uma constante, pode sair do limite. Então eu vejo que eu tenho o mesmo limite que eu tinha no item anterior, aqui. Então eu já calculei esse limite. Para calcular esse limite, é verdade, eu tinha usado o Bernoulli-L'Hopital também. Quer dizer que, na verdade, 2 vezes a regra de Bernoulli-L'Hopital. Okay? Mas com isso, eu vou concluir que, apesar de ter colocado uma potência 2, que faz com que o numerador cresce agora muito mais rápido, apesar disso, o x continua vencendo no limite onde x tende a mais infinito. Então, eu posso escrever que o log de x ao quadrado também fica muito menor do que x quando x tende a mais infinito. Então, é interessante perguntar se tem como colocar aqui uma potência grande o suficiente, não 2, mas talvez 1000, que torna esse log x elevado a 1000 comparável com x.
Então, vou deixar o exercício para você fazer. Pega qualquer número maior ou igual a 1, não precisa ser inteiro, tá? E coloca o log x elevado a p, divide por x e calcula esse limite. O que eu estou dizendo aqui é que isso aqui é sempre zero. Mesmo log de x elevado a 1 milhão é muito menor do que x quando x tende ao infinito. Okay? A gente está falando em termos de limite aqui, né? Não é para um x em particular, é no limite. Okay? Então, isso é equivalente a falar que qualquer potência do logaritmo, potência positiva, né, é sempre muito menor do que x. No limite, né, quando x tende a mais infinito. Então, isso é importante de saber. O log é uma função que tende ao infinito, mas ele tende tão devagar, okay? A gente pode lembrar do gráfico da função log. Okay? O gráfico da função log tende a mais infinito, ok? Mas muito devagar, de modo tal que, se olhar a função x, né, que y é igual a x, o log x sempre tende a mais infinito, infinitamente mais devagar do que a função x. Mesmo colocando potências de x, tá? Se nunca consegue vencer o crescimento da função x. Então, parece claro que eu podia fazer a mesma conta. Se isso vale para x, eu podia dividir por x2, tá? O x3, ok? Se log x elevado a p sobre x tende a zero, se eu colocar uma potência aqui, vai acontecer também. Então, eu deixo você verificar que isso aqui acontece também para qualquer potência p e para qualquer potência q positiva. Então, isso aqui é um exercício 69, onde eu peço, do capítulo 5, onde eu peço para você verificar esses limites aqui. Já que é para todo P e todo Q, eu sugiro de fazer uma prova por indução, por exemplo, porque, enfim, é assim que funciona. Então, se eu posso dividir o log de x elevado a p por qualquer potência de q, eu posso também dividir essa potência do log por algum polinômio. O polinômio é uma soma dessas potências aqui, um polinômio em x, e vai sempre tender a zero. O polinômio eu deveria falar de grau pelo menos 1, né? Se for um polinômio de grau 0, que é uma constante, é claro que não vai tender a zero. Ok, então aqui que eu queria chegar nessa primeira parte é que qualquer potência do logaritmo, mesmo muito grande, sempre cresce muito mais devagar do que qualquer polinômio em x. Ok?
Então, se eu tiver, por exemplo, vou pegar um exemplo um pouco artificial, pegar, por exemplo, log de x elevado a 100 mais log de x elevado a 50 dividido por log de x elevado a 100 mais raiz de x, não, vou colocar mais 3x simplesmente. Quando isso aqui quando x tender a mais infinito, o que vai acontecer? Então eu olho em cima e embaixo, eu tenho uma mistura de potências de logaritmos e de um termo polinomial aqui, de grau 1. E o que eu quero aqui, eu já sei agora que o log x elevado a p cresce muito mais devagar do que qualquer polinômio, em particular vai crescer mais devagar do que esse termo 3x. Então eu quero mostrar que o 3x é o termo dominante nessa expressão. Então posso fazer o seguinte, por exemplo, eu vou colocar em evidência em cima e embaixo por 3 elevado a x, por 3x, então vou colocar embaixo em evidência por 3x, vai multiplicar 1 mais log de x elevado a 100 sobre 3x. E em cima eu vou colocar o log de x elevado a 100 em evidência. Que multiplica 1 mais log elevado a 50 sobre log elevado a 100 vai me dar 1 sobre log elevado a 50. Ok? Então eu tenho agora um quociente que é da forma log de x elevado a 100 sobre x. Aqui eu vou apagar isso e colocar o meu 3 na frente. Que multiplica um quociente que é perto de 1. Mais isso sobre 1 mais ln de x elevado a 100 sobre 3x. Ok. Bom, e o que acontece? Pelo que a gente viu aqui, isso aqui vai tender a zero. Isso vai tender a zero, é essencialmente a mesma função. Isso aqui vai tender a zero. Então, tudo vai tender a 1/3 vezes zero, que é esse zero aqui, vezes 1 sobre 1. Ok? Que no fim das contas é zero. Certo? Então, nesse quociente aqui, apesar de ter essa potência grande do log, aqui e aqui, a gente vê que quem manda é, na verdade, esse 3x, e esse 3x sendo maior do que todos os outros termos, quando o x é grande, ele acaba vencendo e tornar o limite igual a zero. Perfeito. Então, o que eu fiz aqui comparando um polinômio em x com uma potência do log, pode ser feita
pode ser feito também para comparar polinômios com exponenciais. Então vamos ver, por exemplo, esse caso aqui. Ok? Eu sei que o log é muito menor do que o x, agora eu estou comparando o x com uma coisa que vai ser bem maior ainda, que é a função exponencial. Aqui, se eu fizer a mesma coisa, eu vou chamar isso do meu f, isso do meu g. Eu tenho f' de x que é igual a 1. Eu tenho g' de x que é igual a e elevado a x, que é a função exponencial. É claro que essas derivadas existem para qualquer x positivo, e é claro que x e e elevado a x ambas convergem para mais infinito. Então eu posso escrever, posso tentar calcular a razão das derivadas, que vai me dar o limite quando x tende ao infinito de 1 sobre e elevado a x, mas e elevado a x tende a mais infinito, logo esse limite é zero. Ok? Então a gente aprende com isso que o limite original vai ser igual a zero. Porque exponencial é muito maior do que x. Ok? Então posso continuar usando esse jeito de escrever. Quando eu escrevo isso, tem que se lembrar sempre que supondo que x está tendendo a mais infinito. Então isso é interessante, e aqui eu podia fazer a mesma coisa que eu fiz antes, colocar uma potência p aqui. Será que x elevado a 1000 é sempre menor do que e elevado a x, quando x tende a infinito? E a resposta é sim. Para qualquer p positivo. Então, mesmo x elevado a 1 milhão, quando o x é grande, é muito menor do que e elevado a x. Okay? Porque são funções de naturezas muito diferentes. Então, já que é verdade para qualquer potência, eu posso expressar esse limite do seguinte jeito. Qualquer polinômio em x é muito menor em valores, do que e elevado a x. De novo, supondo que eu estou considerando quando x tende a mais infinito. Num ponto fixo, isso não faz o menor sentido. Ok? Mas eu queria, então, juntar um pouco essas observações numa linha só. Da seguinte maneira, é que qualquer potência positiva, claro, do logaritmo, é sempre dominada por polinômios que é sempre muito menor do que uma exponencial. Eu podia, em vez de e aqui, eu podia colocar uma base maior do que 1. Tanto faz, 2, 3, não importa. Eu vou para simplificar, eu vou deixar esse e me lembrar dessas coisas da seguinte maneira. Tá? Quando x tende ao infinito, tem a seguinte hierarquia entre as funções. Okay? Entre essas funções log, polinômio e exponencial. E isso aqui pode ser já, é bom se lembrar, simplesmente nos casos simples da função x, por exemplo, quando eu pego o polinômio que é simplesmente x, quando eu pego a função log e a função e elevado a x,
Tá? A gente vê muito bem que quando x cresce, as três tendem a mais infinito. Mas, apesar disso, a função e elevado a x tende a mais infinito, muito mais rápido do que as duas outras. A log é a que cresce mais devagar. E é isso. É isso que eu queria falar sobre esse uso da regra de Bernoulli-L'Hopital para estabelecer essa hierarquia entre as funções. Só isso.